Graça e paz, povo amado. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de caos, momentos de muita maldade no mundo, iniquidade. Estou aqui em Recife ainda e sábado a gente viu a maldade do ser humano. Antes de um jogo de futebol, um clássico, que era do Sport e o Santa Cruz, aconteceu várias barbáries entre as torcidas, atingindo outras pessoas. Mas voltando ao assunto, apostasia, perca da fé, virar as costas para Deus, mesmo depois de conhecer o Senhor. E nesses finais de tempo, como diz lá em Mateus 24, onde Jesus fala que o amor de muitos esfriarão por causa da maldade, da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o capítulo 16 de Ezequiel, do Antigo Testamento, esse capítulo retrata muito sobre a apostasia de Israel. Ele retrata essa apostasia com uma metáfora muito grande, muito forte. Ele mostra uma esposa infiel e Deus descreve Jerusalém como uma criança abandonada, que ele resgatou, cuidou, enriqueceu, mas que depois de prosperar se tornou infiel, entregando a toda sorte de idolatria e a corrupção moral, prostituição. Eu aconselho você a ler o capítulo, que é muito grande e vai ficar muito longo o vídeo se eu fosse ler o capítulo inteiro. Mas lá mostra o amor e o cuidado de Deus, a partir do verso 1 até o 14. Deus encontrou Jerusalém em um estado de abandono e de morte espiritual, os versos 3 e 5. Ele limpou e vestiu e adornou com riquezas. O verso 9 ao 13 fala disso. Essa parte mostra que Deus inicia um relacionamento de aliança com o seu povo, oferecendo graças e bênçãos sobre ele. A segunda parte, que está lá nos versos 15 ao 34, mostra a infidelidade espiritual. Apesar do amor de Deus, Jerusalém confiou na sua própria beleza e se entregou à idolatria. Está lá no verso 15. Ela ofereceu seus dons e riquezas aos ídolos e buscou aliança com nações pagãs, traindo a Deus. As coisas que Deus tinha lhe dado, ele começa a oferecer para outros. A idolatria aqui é comparado ao adultério e à prostituição, destacando a gravidade de uma grande apostasia, falta de fé, virando as costas para Deus. As consequências da apostasia que vemos lá em Ezequiel, do verso 35 até o 52. Deus anuncia juízo sobre Jerusalém por sua infidelidade, a justiça de Deus, a mão forte. A partir do verso 35 até o 43. A sua conduta é considerada pior do que Sodoma e Gomorra, e da própria também Samaria, e que mostra como o pecado da apostasia é uma coisa muito séria. Quarta parte, ele vem com a promessa de restauração, a partir do verso 53 até o final, último verso 63. Apesar da condenação, Deus promete restaurar Jerusalém no futuro,
versos 53 e 55. Ele renovará sua aliança com o povo, mostrando que sua misericórdia é maior do que o seu juízo. Isso serve para o dia de hoje. Ainda há graça, ainda há misericórdia. A justiça, a mão forte de Deus pesa sobre o povo, mas ainda há esperança, porque Deus é Deus de graça e de misericórdia. Jesus está voltando. Essa graça vai findar, essa misericórdia vai findar, e a justiça será estabelecida. E aí não tem mais volta. A aplicação para hoje desse capítulo, que fala de apostasia, ocorre quando alguém que conheceu a Deus abandona a sua fé e se entrega ao pecado ou à idolatria, à iniquidade. Assim como Jerusalém, muitos podem se desviar confiando em si próprios, em si mesmo, e esquecendo da graça de Deus. A gente está vendo isso acontecer com muitos líderes hoje da igreja. Israel a gente compara com a igreja. Amém? A menina dos olhos de Deus é a igreja. A menina que Deus quer que se adorne para a volta de Jesus. O juízo divino é real, gente. Mas também há esperança para aqueles que se arrependem. Ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para se voltar a Deus. Este capítulo nos alerta sobre o perigo do afastamento de Deus e nos lembra que Ele sempre está disposto a restaurar os que voltam a Ele com sinceridade e com arrependimento. Mas lembramos hoje que estamos seguindo para os finais dos tempos e a justiça de Deus vai prevalecer. A justiça vai prevalecer e que aqueles, se a gente continuar o capítulo 24, sabe que serão condenados para o lago de fogo e enxofre, que foi feito para os Satanás e seus demônios. Então aí a justiça não tem mais volta, porque a graça vai se extinguir, a misericórdia e só a justiça, o braço forte de Deus. Então, estamos em tempos de apostasia. A igreja está vivendo esse esfriamento do amor. Por isso a gente tem que se ligar. Muitos falam, como eu já disse, de avivamento. Avivamento é conversão, mudança de vida, mudança de atitude. E um grande avivamento é quando o Espírito Santo influencia aquele povo, aquele local, aquela cidade, aquele povoado. É quando existe um grande avivamento, onde existe conversão. Mas, na verdade, nós vemos hoje a apostasia da fé. Esse alerta que eu trago para vocês. Que Deus ilumine a tua vida, que seja a luz para os teus olhos, para que você se volte para as coisas sinceras de Deus, para uma palavra da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Lembre disso. Temos que olhar para as coisas do alto, não ser intoxicado, não ser cheios das coisas do mundo. O mundo está entrando dentro da igreja, como diz Paulo em Romanos 12:12. A gente tem que ser modificado pela mente de Deus, pela mente do Espírito, ficar cheios de Deus, não deixar o mundo ditar as regras. Amém? Deus abençoe a tua casa e a tua vida.